Parte 2, porque meu celular parou de gravar e eu não edito o vídeo aqui. Coisa preguiça. Será que é uma coisa natural, saudável e normal que os adultos não brinquem, né? Tipo assim, em algum momento você é criança e você para de brincar e você vira um adulto. Então será que isso é uma coisa tipo, saudável mesmo, que realmente deveria ser assim, porque é uma coisa da criança brincar e do adulto não é? Ou será que isso simplesmente acontece por causa da vida que a gente tem, da sociedade, enfim, tipo, será que na verdade isso é uma repressão muito grande? Tipo, os adultos não brincam porque eles são reprimidos? Porque é estranho se você brincar, né? Tipo assim, se você andar saltitando na rua, poxa, você vai ser bem julgado. Então, assim, será que a gente para de brincar porque a gente é reprimido ou porque é algo realmente saudável e normal do adulto? Bom, eu não sei a resposta. Mas a gente ainda brinca um pouco, né? Sei lá. Só que de outras formas mais disfarçadas. Tipo, sei lá, tipo, o que você gosta de fazer? Às vezes mulheres brincam, entre aspas, de passar maquiagem. Tipo, a mesma coisa ali. Mas é muito difícil, sabe? Tipo, mesmo quando você vai brincar de fazer maquiagem, provavelmente você fazer maquiagem que é muito normal, assim. Né? Tipo, uma coisa mais, o que você já faz, o que é normal, o que é aceito, padrão. Muito difícil você falar, tipo, hoje eu quero fazer uma maquiagem com um tema de dinossauro. E aí, ok, você gosta de uma coisa mais adulta, você não precisa desenhar um dinossauro na sua cabeça. Mas você pode fazer, tipo assim, uma coisa como se você fosse uma mulher dinossauro, assim, de um jeito chique. Tipo assim, fazer uma coisa que relembre conceitualmente, sabe? Tipo, a gente não brinca, tudo tem que ser muito sério, assim. E tem que ter uma função pra tudo, assim, né? Pra que eu vou fazer isso? Não pode, porque brincar é de graça. Brincadeira não tem que ter um resultado de por que você vai ganhar. Quando você é criança, você não pensa, tipo, o que eu vou ganhar com essa brincadeira? Né? Como eu vou ser produtiva? Como eu vou ser uma pessoa melhor? Como eu vou melhorar meu desempenho? Tipo, brincando. Você não, poxa, criança não pensa isso. E aí, quando você fica adulto, tudo é assim. Você não faz uma coisa tão de graça assim quanto brincar. Né? Você vai ler um livro, mas aquele livro vai servir pra alguma coisa depois. Porque você pode ter uma conversa com a pessoa e citar o livro, ou então aquilo ali tá, tipo, ler é bom pra saúde. Tipo, tudo você pensa um pouquinho, tipo, o que você tá ganhando com aquilo, né? E brincar não é assim, tipo, você brinca porque você gosta, é puro prazer e criatividade sendo expostas. E aí, eu acho que a gente perde muito com isso. E aí, minha questão é, você ainda é criança, tipo... É porque também, olha, uma coisa que eu achei engraçada, assim, eu quando eu era criança, eu olhava pros adultos e eu achava que, tipo, você virava adulto. Meio que, óbvio, a gente vira adulto, mas, tipo assim, eu não pensava uma coisa, tipo assim, nossa, eu não tinha essa perspectiva de tempo e que eu ia me transformando aos poucos em uma adulta e aí, tipo, sabe, eu achava que você ia virar adulto, tipo, hoje eu sou criança, depois eu sou adolescente e eu viro adulto, como se fosse uma chavinha mesmo, tipo, sabe, tipo assim, puf, adulto. E não é assim, tipo, eu não vou virar uma adulta, né? Tipo, eu vou me transformando, eu vou sendo uma adulta, tipo, eu vou virando uma adulta. Então, tipo, aquela pessoa, né? Não são duas pessoas separadas, igual eu imaginava, tipo, a Clara é criança e a Clara é adulta. É a Clara. E aí a Clara é criança. É a mesma Clara adulta, não é a mesma pessoa, assim. Só que o tempo foi passando, eu fui vivendo coisas. Ainda é a mesma pessoa, sabe? Não teve uma coisa tipo. Agora você é adulta, pá! Você vai agir e pensar como um adulto. Não, tipo. Eu sou eu. E aí algum dia eu vou ter uma idade, eu vou estar em uma idade. Mas é tudo uma coisa só, assim. Então, né? Isso me faz pensar sobre o quanto de mim ainda existe, né? Quanto da minha versão criança ainda existe hoje, quanto ainda vai existir quando eu for mais velha. Porque eu acho que até quando a gente fica muito idoso, a gente talvez fica mais parecido com uma criança do que quando a gente tem, sei lá, 50 anos. Porque meio que, tipo, algumas coisas voltam. Então, quanto de mim ainda vai existir pra sempre, né? De quando eu era criança. E quanto deveria existir. E quão ruim, ou bom, ruim eu acho, é
deixar essa criança tão escondidinha e reprimida. Não tô falando de ser infantil, né? Assim, acho que a gente tem que separar. Será que a gente tem que ser adulto, assim, nesse conceito todo do que é ser adulto? Tipo, por que que eu tenho que ser isso aí? Eu entendo, eu tenho que arcar com as minhas responsabilidades, né? Se eu faço um compromisso, eu vou cumprir. É muito diferente ser adulto e ser responsável, né? E ser funcional. Por que eu tenho que ser adulta, séria? E adultos não fazem isso. Por que eu não posso ser a mesma Clara, criança? Só que, tipo, passou um tempo e algumas coisas mudaram. E aí agora eu sou responsável e eu sou funcional, né? Não preciso que ninguém faça comida pra mim mais. Assim, tipo, entendeu? Por que não pode ser assim? Por que eu tenho que vestir a carapuça de adulto? Acho que por isso que a gente passa tanto por essa crise, assim, dos 20. Porque, de repente, você tem que ser adulto. E sim, também é muito difícil ter que ter todas as responsabilidades que você não tinha antes, né? Que agora você é adulto, você tem que trabalhar e é uma coisa difícil mesmo, né? Tipo, coisas que realmente você vai ter que fazer e é parte da vida. E é difícil porque é diferente, é novo, é desafiador. Mas será que você precisa vestir a carapuça do adulto? O que dizem? Sabe, por que isso aqui... Ah, você não deveria fazer isso, é coisa de criança. Tipo, sei lá, que é uma coisa de criança que adultos podem fazer. Ah, gente, tipo assim, é óbvio que tem um tanto de pai e mãe que fazem um tanto de coisa pros filhos que, na verdade, eles estão ali felizes. Tipo, pular não pula-pula. Por que adulto não pode pular no pula-pula? Sabe? Tipo, o adulto, ele não pula no pula-pula. Só se ele for um atleta, um ginasta olímpico. Aí ele pode pular num trampolim. Porque trampolim é pra adulto. Tá, mas, tipo, e eu, Clara? Eu não posso achar um trampolim e pular porque eu acho divertido? Tipo, por que isso é errado? Né, assim, não tô falando de infantilizar adultos, sabe? Tipo, tô falando de não ter tanta regra idiota e sem sentido pra transformar a gente numa máquina, num robô que não questiona, que não é feliz e que tá todo fudido, porque quem tá com a cabeça toda fudida não vai muito além mesmo, não. Né? Então, assim, por que tem tanta coisa aqui? E outra, tem muita coisa que, se alguém fizer, é esquisito, mas na verdade todo mundo queria fazer. Tipo, vou inventar um exemplo que é mais ou menos parecido com o que tem no filme. Gente, calor pra caramba. Muito calor. Tipo assim, calor mesmo, que você tá, não, morrendo de calor. E você mora numa cidade que não tem praia, então não tem aquela coisa de ir pra praia e tal. E aí você não tem acesso à piscina. É uma coisa muito comum, a maioria das pessoas é assim, tá? Cidades que não tem praia, não tem nenhuma água pra você se refrescar, você não tem uma mangueira, você não tem um lugar. Você mora num apartamento. Tipo, não tem piscina, não tem nada. Tipo assim, poxa, tá. Por que é que só mendigo que pode se refrescar na fonte? Porque eu não posso, é igual filme mesmo. Por que eu não posso ver uma fonte ali na rua, que a água tá limpa, jogar uma água em mim aqui assim? Me dá uma razão. Porque é esquisito, as pessoas vão olhar estranho. Mas quantas das pessoas não fariam isso se fosse uma coisa aceitável, sabe? É bem essa coisa da cultura, né? Tipo, sei lá, em alguns países aí, sei lá, não sei quais, ou se é um ou vários, asiáticos, tipo, as pessoas, elas fazem a pose assim pra descansar. Putz, não vai dar. Né? Elas ficam assim na rua pra poder descansar. No Brasil, a gente não tem esse costume. Inclusive, eu vi um vídeo do Leão e da Nilce falando sobre isso. Não falando sobre isso, né? Isso apareceu no vídeo deles. Eu acho que é coisas no Japão que são luxo no Brasil. Ou vice-versa, sei lá. O vídeo deles. Vou pôr o link também. E aí, aqui no Brasil, a gente não tem esse costume, né? Então, tipo assim, se eu fizer isso na rua, as pessoas vão achar estranho. Né, tipo assim, nossa, eu tô num lugar cheio de gente, aí eu, tipo, me agacho de cócoras, assim, e aí as pessoas vão ficar, tipo, nossa, você está passando mal? Ou então elas vão me achar estranhas, tipo, né, imagina, tipo, não é normal. Mas, pessoas da mesma idade, em outro país, fazem isso e é normal. Então, tipo assim, não é sobre o que tá sendo feito em si, né, não é, tipo, sobre ser algo de adulto ou não, ou estranho ou não, uma pessoa esquisita.
Não, é só sobre ser comum. Ser normal, né, ali. Então, tipo assim, por que que a gente fica fazendo, sabe assim, e tipo assim, igual, nossa, todo mundo quer sentar no chão ali, tipo assim, sabe quando você tá muito tempo esperando alguma coisa, e tá todo mundo em pé muito tempo, e aí ninguém tá sentado, e aí você tá doido pra sentar, só que tipo, ninguém tá sentado, então você não vai sentar. Eu comecei, há um tempo, bom tempo atrás, né, eu descobri que as pessoas fazem quando outra pessoa já fez. Então tá todo mundo querendo sentar, mas ninguém tem coragem de sentar, porque, tipo, poxa, ninguém tá sentado. Se eu sentar, eu vou ser esquisita demais, né? Só que aí uma pessoa senta, e aí depois outra pessoa senta, e aí todo mundo senta. Por que todo mundo sentou? Porque todo mundo estava doido pra sentar, todo mundo tava esperando pra sentar. Só que, tipo assim, então eu descobri, né, que você pode ser o primeiro, porque você tá lá, mas se outra pessoa sentasse, você ia sentar. Então, às vezes, você vai ser o primeiro, porque você vai fazer o que você tava querendo, e aí todo mundo vai fazer também. Porque tava todo mundo querendo fazer também. Enfim. Então, assim, a gente se contém demais, a gente se reprime muito, só porque é esquisito. E é esquisito porque as pessoas não estão acostumadas, porque, enfim, é isso. Será que deveríamos? Né? A mesma coisa com roupa, tipo, uma roupa que você usa hoje pode ser normal hoje e daqui 10 anos ser esquisita, tipo, por que que eu vou deixar de usar, tipo, sabe? E aí, eu acho que ser livre é fazer o que você quer. Nesse, não entre aspas, não, mas, não, ponto. Entre aspas, é tipo, sei lá. Mas, tipo, é aí que me pegou nesse filme também. É que tem essa parte, né, que ele fala sobre. Peraí, eu queria lembrar as coisas que eu queria falar. Não era isso mesmo. Ele fala sobre, tipo, não, você, né, de pensar sobre o que os outros estão pensando. E que é muito ruim ficar pensando sobre o que os outros estão pensando. E na hora que ele falou isso, eu meio que, tipo, tive um pensamento assim, né? Um insight de, tipo, mano, a gente nunca tinha tido essa noção de quão loucura é ficar pensando sobre o que os outros estão pensando. Tinha uma coisa tão louca, tão distante, tão impalpável. Não é o que o outro tá falando, é o que o outro tá pensando. Nossa, então que você é louco? Eu acho que você não tem. Porque a gente acha normal ficar assim. Todo mundo é assim, né? Todo mundo preocupa com o que o outro tá pensando. E a gente achou que isso é normal, mas não é não. Eu sempre achei estranho, porque minha mãe nunca foi assim. De pensar muito sobre o que os outros estão pensando. Óbvio que ela pensa, né? Igual todo mundo. Mas, tipo, de uma forma diferente, assim. Eu sinto que eu sempre pensei mais. Eu, minha irmã, etc. E todas as outras pessoas. Enfim. Né? Mas vamos lá. Eu vou fazer um desenho pra gente pensar, tá? Aqui está o planeta Terra. Né? Essa folhinha aqui vai ser nosso planeta Terra. Aqui. Tá? Então, temos aqui nosso planetinha. O que tem aqui, né? Nasceu. Nasci, vim ao mundo. Ou então acordei, né? Acordei. Eu olho ao meu redor. Tem flores. Então, eu vou desenhar aqui uma flor. Tem árvores. Tem animais, né? Então, vou desenhar aqui um passarinho. Né? Aqui, ó. Também tem prédios, construções. Também tem coisas ruins, né? Tem fumaça, tem lixo, né? E tem pessoas. Então eu vou desenhar aqui uma pessoa, algumas pessoas aqui, tá? E aqui outra pessoa. E aqui outra pessoa. E aqui eu vou desenhar uma pessoa que vai ser eu ou você. O eu. Que vai ser essa pessoa aqui, tá? Eu vou dar uma setinha e mostrar pra vocês. Então, você vê, você acorda, você nasce, você sai pro mundo. Você está no mundo. E aí é isso, né? Tem plantas, animais, construções humanas, coisas boas, coisas ruins e pessoas. Você olha ao seu redor e você tá vendo todas essas coisas.
Aí tem pessoas que se odeiam, né? Essa aqui é o eu. Né? Então elas vêm e elas brigam. Vou fazer uma briga aqui, assim. Elas brigam muito. Tem pessoas que são muito amigas e famílias e sei lá. Então vou desenhar aqui umas pessoinhas de mão dada. Né? E aí tem cachorro, e aí tem gente passando fome, e aí tem gente explodindo bomba, tem gente cantando, tem gente entediada, tem gente estudando, tem gente falando de Deus, tem gente falando de coisas ruins, tem gente pintando parede, correndo, falando muitas coisas, desfalando, tem planta crescendo, bicho morrendo, escola acontecendo, muita coisa acontecendo, projetos, tem gente muito triste, enfim. Você tá aqui, né? E aí, a gente na nossa vida, graças a Deus ou não, a gente interage com todo esse cenário. E a gente interage muito com pessoas. Então vai ter gente que vai falar aqui, ó, essa pessoa que vem e vai falar: Clara, como você é linda. A pessoa vai falar: Clara, você é horrorosa, chata. Aí essa pessoa vai falar: gostei de você, vamos lanchar juntos? Outra pessoa vai vir e vai falar, ou até essa mesma pessoa vai falar aqui, a mesma pessoa que me chamou pra lanchar e que gosta muito de mim, vai vir e vai falar: Clara, odiei tal atitude. Não, você está me incomodando. Enfim. E aí, gente, a gente olha e tem todas essas coisas, né? Eu agora olho, tô vendo aqui meu quarto, aí eu saio na rua, tem todas as pessoas. E aí eu vejo as pessoas. Aí eu vejo lá. Vou desenhar outra coisa, né? Vou fazer um cenáriozinho aqui de mim andando na rua. Aí é um POV, que é um ponto de vista, né? Então, assim, é tipo meio que a visão do meu olho. Então, eu tô desenhando aqui uma pessoa andando na rua, outra pessoa pegando uma bicicleta aqui. Uma pessoa tá de gorro, essa pessoa aqui, ela tá usando tranças. Aí também na minha frente tem uma lanchonete. Eita, fiz um braço na mesinha da lanchonete, aí é complicado. Enfim, e aqui tem um prédio e o céu nesse dia ele tá... Tipo, tem nuvens no céu, mas não tá nublado. Então vamos reduzir o mundo todo pra... Eu estou andando na rua. Então aqui é o que eu falei, né? Mas meu desenho tá bem horroroso. Então aqui tem uma pessoa, ela tá pegando uma bicicleta. O céu, o prédio, a lanchonete, isso aqui é a mesa da lanchonete, isso aqui é uma pessoa que tá andando e ela tá com um gorro. Esse é meu ponto de vista, né? Tipo, tô na rua, abri o olho. Gente, você tem noção? A gente vê tanta coisa e a gente fica pensando: o que será que está dentro da cabeça dessa pessoa? O que será que está dentro da cabeça dessa pessoa? O que essa pessoa está pensando? Tipo assim, quão longe a gente vai pra ficar assim, sabe? Tipo assim, olha tanta coisa que tem pra eu olhar, tanta coisa que tem pra eu pensar. Né? Eu posso pensar, tipo, nossa, o dia tá nublado, acho que vai chover. Nossa, que lindo o céu. Ou então, nossa, tipo, que prédio feio. Ai, não, nossa, acho que eu quero ir nessa padaria. Nossa, aquela pessoa ali tá com uma trança legal. Nossa, que gorro feio. Nossa, Bruno. Tipo, a gente fica tentando... A gente fica inventando o que tá na cabeça do outro. Na verdade, tá tudo na nossa cabeça, né? Porque ninguém tá falando. Sabe, por que a gente só não lida com... Tipo assim, olha pra pessoa e pensa... Silêncio! Ao invés de ficar... Tipo assim, você fica tipo o dia inteiro assim, fica tentando... Inventando coisa que pode estar na cabeça da pessoa. Pode! E provavelmente não tá, né? Porque, tipo assim, as pessoas pensam muitas coisas. E tem mundos e mundos de pensamentos. Ela pode estar super preocupada com ela mesma. Ela pode estar preocupada com o que você está pensando. Ou ela pode estar te julgando também. Ela pode estar, tipo, te achando horrorosa, sei lá.
Tipo assim, isso tá vindo tão baseado, é tão construído, é uma teia, sabe? Tipo assim, é como se você tá costurando uma roupa, a cabeça de uma pessoa é isso, sabe? E eu comecei a costurar lá atrás, e aí já tem uma trama gigantesca. E aí o pensamento que a pessoa vai ter sobre você, ela, tipo, é um pensamento que tá aqui, que é baseado em toda a trama. Então, uma coisa tipo assim, você não vai nem entender se ela estiver te achando horrorosa, porque é na cabeça dela, tipo, ela tem os motivos dela pra achar isso. Então, tipo assim, é uma coisa tão impalpável. Pra que a gente estressa tanto com a cabeça do outro? Que é literalmente uma imaginação nossa. Porque, tipo assim, a gente não sabe. Vocês não noção disso? Tipo, olha o tanto de opção e a gente fica preso numa coisa tão impalpável. Poxa, a gente deveria lidar com o que é mais real. Tipo, olhei pra aquela pessoa. O que eu quero passar pra aquela pessoa? Nada. Ou então eu quero sorrir pra essa pessoa. Eu quero sorrir. Eu quis, eu sorri. Pronto. Preciso pensar o que a pessoa pensou de eu ter sorrido. Aí se a pessoa fizer uma careta pra mim, eu falo, nossa, fiz careta. Pronto. Ou então a pessoa sorriu de volta. Ah, que legal. Ou então é isso, sabe? Tipo. Ou então, se a pessoa vai falar uma coisa comigo, aí sim. Ai, porque fulano tá muito. Tá com uma cara muito feia pra mim. Gente, às vezes a pessoa tá com uma cara feia porque ela tá com cólica. E aí você tá lá, sofrendo, porque ela tá pensando, sei lá, do que você. Ou então tá pensando mesmo. Ou então ela tá chorando porque a avó dela morreu, sabe? Tipo, a cara dela tá feia porque tá uma merda o dia dela. E a gente fica tipo, nossa, você tá pensando coisas de mim. Gente, não é tão importante. Tipo, ninguém é tão importante. Não é que ninguém é tão importante, todo mundo é muito importante. Só que ao mesmo tempo não, sabe? Tipo. Ai, desculpa. Ai, que susto. Sim, né? Tipo assim, o que é importante mesmo? Tipo, é uma roupa na vida, sabe? Tipo assim, nossa, a pessoa nasceu, vai viver e vai morrer. O que importa na vida? Tipo assim, pensa numa pessoa que você gosta muito. Você gosta da pessoa porque ela usa uma roupa bonita? Você pode até admirar a pessoa porque ela é estilosa. Mas você gosta dela por causa disso? Você gosta da pessoa porque ela é magra? Tipo, não. Sabe? Tipo assim, você ama tal pessoa. Tipo, foda-se se ela fosse gorda, magra. Se ela fosse. Entendeu? Tipo assim, você não gosta das pessoas por causa disso. Então, tipo, se eu tô ali com um amigo e eu tô sendo uma pessoa, uma boa amiga, eu tô sendo divertida, a pessoa vai gostar de mim porque eu tô sendo divertida. Aí ela não vai nem lembrar de ver que a minha roupa tava feia. Sabe? E tipo, por que que você. Nossa, tipo, o que que é importante de verdade? Por que a gente frita tanto a cabeça? Ai, que horror, nunca posso errar. Gente, todo mundo erra. E se você tá com uma pessoa que não te tolera errar uma vez, essa pessoa tá esquecendo o que é ser humano. Por favor, né? E tipo assim, eu não vou nem ficar, ai, na outra época era melhor. Não é nem isso, não, gente. Tem muita gente que pensa assim. E sabe o que é também? Eu falo, ai, por mais pessoas que sejam mais reais. Gente, sabe o que é a melhor coisa pra outra pessoa ser real? Você ser real. Sério mesmo. Eu tenho uma amiga que, tipo assim, eu me senti muito à vontade de ser eu mesma. E de ser esquisita. E de ser feia. Não literalmente, mas tipo assim, sabe? De perto dela. Porque ela dançava meio esquisito. Tipo, porque as pessoas esperam. Na verdade, ela só tava dançando diferente. E, tipo, ela dançava diferente. E ela não tava, tipo, preocupada. Tipo, ai, será que eu tô dançando esquisito? Ela tava dançando do jeito que ela dança. Sabe? Tem gente que deve ter achado esquisito, tem gente que não. Tem gente que vai julgar ela por isso. Eu olhei e falei, que legal. Ela tá sendo ela mesma. Ela não tá se julgando. Então, eu também posso ser eu mesma com ela. Ela não vai me julgar. E aí eu fui mais eu mesma, assim. Então, tipo, quando você é mais assim, as pessoas também podem querer ser. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Ah, enfim, eu acho que é isso, assim, tipo, como que a gente fica nessa loucura do impalpável, assim, né? Então, tipo assim, ai, o que a pessoa tá pensando? Gente, deixa a pessoa te falar. Ou então, se você tá muito incomodado, pergunta. Mas sabe, por que a gente fica lidando com coisas que não existem? Ou que estão tão fora... Elas não existem, não existem. São suposições. Se não for perfeito, pelo menos existe, né? Acontece. Se não for perfeito, acontece. Então,
Eu pensei isso, eu nunca tinha pensado isso. Tanto que é loucura chegar nesse ponto. E a gente trata como se fosse a coisa mais normal do mundo. Óbvio, né? É a coisa mais normal do mundo, tipo assim. É doideira, por que você tá pensando numa coisa dessa? Tipo, você olha o mundo inteiro, um tanto de coisa, e você fica pensando o que tá passando dentro do pensamento do outro. Tipo assim. Vamos aceitar o silêncio do cérebro do outro? Você não acessa, você nunca vai acessar o cérebro de outra pessoa, você nunca vai saber. Então, tipo assim, velho, faz o que você quer, seja quem você é, trate as pessoas com respeito, trate as pessoas bem, seja. E o outro vai ser. Se o outro quiser te comunicar, ele vai comunicar. Mas é isso que a gente tem que lembrar, a gente só acessa o que o outro comunica. Não é o que a gente acha que o outro tá pensando. E se ele estiver pensando, ele pode escolher não comunicar também. Não é problema nosso isso. Né? Tipo, então, sei lá, tem uma pessoa ali que me acha muito chata. Tá, ela tá escolhendo não comunicar que eu sou chata pra ela. Então pra que eu vou ficar, tipo, nossa, ela me acha chata? Se eu sei que ela pensa só aquilo, tipo assim, ok, ela acha chata, ela não quis me comunicar. Então por que eu tô, tipo, pegando uma mensagem pra mim que nem me foi passada? Sabe, se a pessoa não quis me comunicar, ela teve razões ali pra não querer comunicar, então, tipo assim. Não, mas aí você vai ficar vivendo em função do pensamento do outro. Tipo assim, isso não tem nada a ver com a sua vida, o pensamento do outro, sabe? Eu acordo, tudo no meu cérebro. E a minha vida é minha vida. Tipo, eu que como, eu que acordo, eu que me visto, eu que choro, eu rio, eu que sinto. E aí eu vou ficar vivendo de acordo com o que um outro tá achando de mim? Não vale a pena. Será que vale a pena? Não vale. O quanto que o outro vai viver de mim, né? Tipo, mesmo que fosse uma pessoa que convive muito comigo, quanto a pessoa vai viver da Clara? Pô, muito pouco. Primeiro que ela tá fora de mim. Eu tô comigo 24 horas. Ela vai me ver, tipo assim, muito menos do que eu vou ficar comigo. Então, tipo, eu vou ficar vivendo porque, aquela pessoa pensou isso. Então, realmente, mano, não, o que eu quero? O que é bom pra mim? Quem vai aguentar sou eu, né? Quem tá aqui sou eu. Eu tô falando muito isso porque essas coisas precisam entrar na minha cabeça. Eu não quero voltar pro modo de não pensar isso. Mas é. E, sinceramente, assim, essa sensação de liberdade é algo que eu quero muito. Inclusive, quando uma pessoa que eu amo muito e tá muito perto de mim, assim... Nem tanto, na verdade, mas, tipo, perto de mim. Mas uma pessoa que é muito próxima a mim. Essa pessoa aí tava querendo morrer, sabe? E aí, eu mesma já tive muitas preocupações e coisas e momentos que, tipo assim, nossa... Tipo, que peso, coisas muito, tipo assim, nossa, eu me importar e pensar muito e preocupar muito e me sentir muito mal porque alguém tá pensando alguma coisa, sabe? Tipo assim. E na hora que essa pessoa quis morrer, eu fiquei, gente, o que que levou a isso, sabe? O que que veio pra cabeça dessa pessoa e ficou na cabeça dessa pessoa, pra ele chegar nesse ponto, tipo, de querer morrer, assim, sabe? Tipo, o que que afetou? E eu, nesse outro ponto meu, eu fiquei, gente, como é que a gente pode deixar aí essas coisas, tipo, olha esses motivos fazerem mal pra gente, né? Então, por exemplo, se ele poderia ser, sei lá quem. Gente, é óbvio que afeta, eu não tô querendo fingir que não, sabe? Tô querendo dar um outro ponto de vista, tipo, fulano ali me acha horrorosa e aí eu vou ficar mal. Tipo, tá. E aí, sei lá quem no meu trabalho. Eu fui péssima no meu trabalho. Eu fui irresponsável no meu trabalho. E sei lá quem me acha horrorosa. E, tipo, o cara que eu gosto inventou uma mentira sobre mim. Ok, essas coisas de fato afetam muito a gente, sabe? Mas, tipo assim, gente, sério, o que importa mesmo na vida, sabe? Tipo, são as pessoas que você gosta, relações humanas, etc, sabe? Tipo, aí porque, sei lá, quem falou tal coisa ou porque eu fui ruim em um lugar, minha vida vai acabar. Não vai. Muda de cidade, vê o mar, vê o céu, abraça um cachorro, fala que você ama alguém. A gente não pode viver assim. A gente tem que viver pra gente. Não é que é viver pra gente. A gente tem que viver sendo a gente. E a gente vai conviver com os outros e etc. Mas, tipo assim, eu só sou eu. E aí a gente tem que pôr um limite, né? Uma barreira ali na. Até onde, né?
porta que eu não vou passar, né? Tipo assim, eu tenho que ficar pensando no pensamento do outro? Eu acho que não. Eu olho pessoa, eu olho, eu posso pensar uma coisa sobre ela. Você tá um silêncio maior mental, né? Assim, uma pessoa. Pronto. A pessoa quer falar alguma coisa comigo, bom, eu acho isso sobre o que a pessoa falou. E eu falo com ela o que eu acho, o que eu quero falar. Pronto. Aí vai ter um diálogo. Ela fala, não concordo. Ok. Quero ser assim. Um pouco mais assim. Tchau. Eu quero parar o vídeo pra não parar de ser assim. Eu quero ser assim. Vou ser assim. As coisas funcionam mais. Tem menos problemas. Você é honesto com você mesmo. Seja honesto com você mesmo. E às vezes eu fico tipo, ai, não sei o que eu quero. O que eu quero? É isso.